Olá, caríssimos irmãos e irmãs do Grupo Espírita André Luiz. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui com vocês. Desejo que todos nós nos sintamos abraçados por Jesus neste momento. Eu sou Flávio Fonseca, sou ligado ao Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, de Brasília. Sou psicoterapeuta e sou também maestro. Utilizo a música em minhas atividades na psicologia e também em palestras e eventos espíritas. O tema que eu fui convidado para trazer para conversarmos hoje é o autoconhecimento, tão importante em nossa vida. E para começarmos, vamos trazer aqui algumas citações importantes. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Esta é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos e a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. É a pergunta número 919 do Livro dos Espíritos. E este sábio da antiguidade é Sócrates. E aqui está a frase completa: conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. E é interessante a gente observar que esta frase, atribuída a Sócrates, ela está esculpida na fachada do templo de Delfos, do templo de Apolo em Delfos. E o que mostra que essa frase é provavelmente anterior à época de Sócrates. É uma coisa que a humanidade, ou seja, nós mesmos, já estamos ouvindo há milênios e ainda estamos buscando praticar da maneira apropriada, não é? Outra citação é de um sábio oriental, Lao Tse, que diz: quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Com essa frase, Lao Tse coloca o autoconhecimento ainda acima do que Sócrates, porque é acima da sabedoria, é a iluminação. E depois de Lao Tse, temos aqui Galileu Galilei, que diz: conhecer a si próprio é o maior saber. O maior, ou seja, não admite algo acima, é maior até do que a própria iluminação, o autoconhecimento. E aqui temos uma citação dos tempos atuais de um site chamado Eu Sem Fronteiras, que diz: o autoconhecimento é a chave para resolver os seus problemas e encontrar a verdadeira felicidade que a vida pode te proporcionar. É interessante que essa frase mais atual, ela coloca o autoconhecimento de uma forma prática, nos ajuda a resolver os problemas do dia a dia e fala da verdadeira felicidade. Lembremos aqui de Jesus dizendo que a felicidade não é deste mundo, obviamente a felicidade absoluta que só pertence aos espíritos puros. Porém, essa felicidade relativa, esse bem-estar subjetivo, como é chamada pela psicologia positiva, essa é a felicidade que está ao nosso alcance e que nós podemos sim e devemos buscar, partindo do nosso autoconhecimento. E ainda temos aqui a citação de uma canção popular que diz: longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo. Ou seja, correr da luta, a fuga, não compensa, não nos leva a nada. Nós precisamos sim ter essa coragem de enfrentamento, de olharmos para dentro e nos conhecermos. E a frase seguinte confirma que o que temos que fazer é esquecer o medo. Esquecer não quer dizer deixar de senti-lo. A gente
vai ter dificuldade em olhar para dentro e se ver como realmente somos. Porém, temos que fazer isso, se estamos com medo, vamos fazer com medo mesmo. É melhor prosseguir com o medo do que fugir e deixar de buscar esse autoconhecimento. E esta canção é de Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá. Mas ainda temos mais citações aqui. Vamos agora trazer palavras de Joana de Ângeles, ditadas a Divaldo Pereira Franco e publicadas no livro O Homem Integral. Joana nos diz: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Sim, porque identificar nossas necessidades é mais fácil. Eu sei reconhecer quando eu estou com fome, quando eu estou com frio, minhas necessidades materiais, quando eu preciso de mais recursos financeiros, por exemplo. Mas o autoconhecimento a que nos referimos aqui é muito mais profundo. Ele tem a ver com os nossos aspectos emocionais e as nossas aspirações mais profundas. E Joana ainda diz: o homem solitário, todo aquele que se diz em solidão, exceto nos casos patológicos, é alguém que se receia encontrar, que evita descobrir-se, conhecer-se, assim ocultando a sua identidade na aparência de infeliz, de incompreendido, de abandonado. A falta de autoconhecimento tende a nos tornar solitários, nos trazer esse tão desagradável sentimento de solidão. E o autoconhecimento pode ser considerado, nesse caso, um antídoto à solidão. E vamos trazer agora o conceito de dor, porque falamos que olhar para dentro é difícil, é doloroso, reconhecermos o nosso eu verdadeiro, com todas as suas falhas e defeitos. Mas essa mesma dor, essa da qual não devemos fugir, como diz a canção, ela é um dos pontos de partida para nos levar ao autoconhecimento. E nós vamos desenvolver aqui uma argumentação para explicar por que a dor pode nos levar para o autoconhecimento. Quando sentimos dor, nós temos a vontade de sair da dor. É natural. Ninguém gosta de sofrer. Nós sabemos que a dor é útil, é necessária, o Espiritismo nos ensina que ela é pedagógica, porém, nós não devemos buscar propositalmente a dor e, quando nós a sentimos, nós procuramos sim fugir dela no sentido de resolvê-la, curá-la, trazer o remédio necessário para aliviar. Isso é natural. E essa vontade de sair da dor é que vai nos levar adiante. Essa dor pode ser física ou emocional, e ambas estão interligadas, porque a dor física nos traz sofrimento emocional e a dor emocional nos causa sintomas físicos, que é o que nos diz o estudo da psicossomática. Ambas, a física e a emocional, nos mostram a mesma coisa, que alguma coisa, algo está diferente do desejado, do que nós devemos, estamos fora do caminho de alguma forma. E estudos mais profundos ainda subdividem a dor em dor fisiológica, dor psicológica e dor sociocultural. Não vamos entrar nesses detalhes, mas temos que entender que todas elas têm origem na dificuldade de lidarmos com algo, seja com os nossos sentimentos, seja com os nossos relacionamentos, seja com os nossos pensamentos. Cada vez que nós não lidamos da melhor maneira com esses atributos nossos sentimentos, nossos pensamentos, com essas nossas relações com os outros seres humanos, cada vez que não lidamos da melhor maneira, nós geramos conflitos, geramos angústias, geramos dor em nós mesmos.
o que é natural diante da fase evolutiva em que ainda nos encontramos, ainda somos infantes espiritualmente. Mas isso não justifica que nos mantenhamos assim. Temos que procurar sair dessa dor, evoluir, buscar o autoconhecimento, aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, nossos pensamentos, melhorarmos os nossos relacionamentos e assim buscarmos aquela perfeição que Jesus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste. Temos aqui no livro A Gênese esta frase de Kardec: a dor é o aguilhão que impele o homem para a frente no caminho do progresso. E temos ainda uma frase que reforça este conceito, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier em Nosso Lar: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Frases magníficas para para que a gente possa se prevenir contra a revolta contra a dor. Para que possamos, quando a dor nos visitar, saber recebê-la de uma forma plena de fé, confiança de que aquilo está ali para nos fazer crescer, para nos educar. Mas, como dissemos, não devemos buscar a dor propositalmente, que seria um suicídio moral. E aqui temos uma outra frase, essa não vem da literatura espírita, mas é uma frase também muito pertinente. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Essa frase é de Jean-Paul Sartre, um filósofo francês do século XX. Isso também é muito importante. Se nós sabemos que a dor é natural no nosso estágio evolutivo, sabemos que a dor é educativa, é pedagógica, nos ajuda a aprender algo que estamos precisando. Mas nós temos que saber lidar com a dor. Quando ela vem, não é para nós nos entregarmos e nos sentirmos o último dos seres humanos e merecedores do maior dos sofrimentos. Não, nós temos que usar aquela dor para galgar essa escada que nos leva para a maior evolução. E como fazer isso? Entendendo que o importante não é o que nos aconteceu, e sim como nós reagimos ao que nos acontece. Essa nossa reação é que depende de nós, é que é a nossa responsabilidade e é o que nos vai fazer crescer. Aqui temos algumas fotos de um exame de ressonância magnética nuclear que mostra que a mesma área do cérebro é ativada tanto na dor física quanto na dor emocional, mostrando que mesmo para o cérebro não há diferença, podemos dizer assim, entre a dor física e a dor emocional. Elas estão profundamente interligadas. E se a angústia não se expressa, ela aciona algum órgão. Voltamos a falar da psicossomática. Quando a dor vem e nós não sabemos lidar com ela, nós não usamos a nossa responsabilidade para reagirmos da melhor maneira, nós deixamos aquela angústia se instalar e crescer dentro de nós, ela acaba atingindo os nossos órgãos físicos e isso se somatiza. Então nós sentimos dores, nós desenvolvemos doenças, patologias orgânicas mesmo. E isso pode ser por uma vulnerabilidade genética, algo que nós já trazemos de outras encarnações, que deixa alguma parte do nosso corpo vulnerável e sensível a se tornar doente, está registrado em nosso DNA, mas pode ser também uma fragilidade adquirida durante essa encarnação mesmo, por qualquer comportamento equivocado. E em comportamento, nessa palavra, nós incluímos também os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Tudo isso. Então, concluímos que a doença não é a causa da dor. A doença é uma consequência da postura do ser, postura mental ou emocional ou comportamental. E essa postura é que se reflete no corpo. Então, a verdadeira sequência em que as coisas acontecem é a
A minha postura mental, emocional, comportamental, que se for equivocada, pode gerar uma doença. E a doença, por sua vez, é que vai trazer a dor. Em última análise, a nossa postura equivocada é que causa a dor. Portanto, temos que cuidar da doença, obviamente, mas nós temos que dar grande atenção à verdadeira causa, que é a nossa postura. É na nossa postura que nós temos que concentrar a nossa atenção de melhoria, de aperfeiçoamento. Postura mental, emocional, comportamental, que pode ser esses três aspectos resumidos na nossa postura espiritual. Portanto, a responsabilidade é nossa. E agora eu vou fazer apenas um parênteses para explicar essa frase, a responsabilidade é nossa, porque é comum que a gente confunda responsabilidade e culpa. São duas coisas diferentes. Uma maneira de se explicar isso é através de uma simples metáfora. Imaginemos um bebê que está brincando na sala e sendo cuidado por uma babá. E esse bebê, em um determinado momento, chega perto de uma mesinha, puxa a toalha e derruba um vaso de flor que cai ao chão e se espatifa. Quem provocou a ação? Quem quebrou o vaso? Foi o bebê, que tem a culpa daquela ação. Mas quem é que vai limpar os cacos? Quem é que vai cuidar para que o bebê não se corte? Quem é que vai avisar a mãe do bebê? Quem é que vai tomar as providências cabíveis? É a babá. Então é dela a responsabilidade. Então é importante nós distinguirmos, porque o que a gente percebe é que não importa de quem é a culpa. O bebê não sabe, fez aquilo inocentemente. Mas nós temos que exigir a responsabilidade da babá para tomar as providências necessárias. Então, cada vez que algo de errado acontece em nossa vida, de nada nos serve apontarmos o dedo, acusarmos o outro e colocarmos a culpa em terceiros. Devemos buscar quem tem a responsabilidade para resolver aquela situação. E quando o erro é nosso, também nós nos mergulharmos e nos determos em sentimento de culpa também vai nos paralisar e não vai nos levar a nada. O que nós temos que ter é consciência do erro para acionarmos a nossa responsabilidade e corrigirmos o que fizemos. E se não for possível desfazer, que possamos pelo menos compensar o que fizemos. A nossa responsabilidade tem que estar o tempo todo sob nossa mira. Agirmos com responsabilidade diante de nós mesmos, diante do outro, diante de Deus. E nunca ficar apontando o dedo para ninguém, nem para nós mesmos. Apenas ter consciência e responsabilidade. Feita essa explicação, vamos então compreender que devemos colocar a responsabilidade. A frase diz que colocar a responsabilidade dos problemas nos outros é tirar o poder do eu, tirar o poder de si mesmo e dar para alguém. Cada vez que eu cometo um erro e fico culpando os outros, colocando a responsabilidade nos outros, eu estou perdendo a oportunidade de acionar o meu próprio poder de evoluir. Tirar o poder do eu e dar para alguém é o que fazemos quando queremos terceirizar a nossa responsabilidade. E aqui eu também paro um pouquinho para explicar por que eu uso a palavra poder. Por que o poder do eu? Se nós temos a capacidade de criar nossas dores, nossos problemas, nossas doenças, que é o que diz a psicossomática, e é o que diz também a lei de causa e efeito, se nós temos esse poder, nós temos também o poder de criar alívios, soluções e curas. É imprescindível identificarmos a nossa própria sombra, olharmos para dentro e vermos o que é que nós temos que precisa ser aperfeiçoado, melhorado. E para isso precisamos de coragem. É imprescindível termos essa coragem para enfrentarmos. Através, então, das dores que nós identificamos, das dores que nós sentimos, que são, na realidade, conflitos camuflados, nós vamos buscar a própria sombra, vamos buscar a origem desses nossos erros que causam essas dores
E com isso nós chegamos ao aprendizado sobre nós mesmos. Então, o processo que realmente nos conduz a dor não é boa, obviamente, mas ela é útil, porque ela nos leva à necessidade de olhar para dentro. E, ao olharmos para dentro, nós aprendemos. E é esse aprendizado que vai nos levar para nos tornarmos seres humanos cada vez mais evoluídos. E aqui tem um poema, que é a letra de uma música, que diz o seguinte: toda dor é combustível para voos mais além, e voar é impossível com a dor que não se tem. Cada dor é alimento, fortalece o despertar. Poesia é o aumento desse dom de alimentar. Quando dói no fundo do peito, é sinal que se cresceu. O pior já está feito e no fim há o proveito do sustento do eu. Se chorar é um consolo, não chorar é bem melhor. Cada ato é um tijolo e o amor, pedreiro mor. Cabe a cada um de nós, então, utilizarmos a nossa dor como alavanca para buscarmos o olhar para dentro e com isso chegarmos ao aprendizado que vai nos levar para o autoconhecimento. A dor, portanto, é uma das formas de concluirmos que precisamos de autoconhecimento. Porém, o autoconhecimento é apenas o degrau do meio. Isso pode ser uma novidade para muitos, porque se fala muito de autoconhecimento hoje em dia. É uma palavra, é uma expressão até batida demais. Mas o autoconhecimento não é um fim em si mesmo. Ele também é uma ferramenta para a nossa evolução. Ele é um degrau do meio, porque há um degrau antes e há um degrau depois. Vamos ver o que nos diz Joana de Ângeles, ainda no livro O Homem Integral. Essa imagem que eu trago agora é de uma outra edição do livro, mas é o mesmo livro já citado. Ela diz: a liberdade é um direito que se consolida na razão direta em que o homem se autodescobre e se conscientiza, podendo identificar os próprios valores. Está bem claro aqui nessas palavras de Joana de Ângeles que o autoconhecimento nos conduz para a liberdade. Nós vamos alcançar a liberdade só após termos enfrentado esse confronto com as nossas próprias mazelas dentro de nossa sombra. Não que isso nos torne pessoas más, todos nós temos sombras, mas é importante nós termos conhecimento desse conteúdo sombrio para que possamos atravessá-lo, transformá-lo e chegar na liberdade. Outra citação de Joana: ignorando-se, o homem se mantém inseguro. Enquanto não adquirirmos um autoconhecimento verdadeiro, nós permaneceremos com insegurança. Precisamos desse autoconhecimento não só para a liberdade, mas também para a nossa segurança. E ainda a Joana: o autoencontro enseja satisfações estimuladoras, saudáveis. Esse esforço deve ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher resultados bons. Então, ela reforça o que já dissemos da coragem. Precisamos ter coragem, autoconfiança para esse enfrentamento da sombra, porque temos que ter a certeza, a fé de que é assim que nós vamos adquirir maior bem-estar, essa felicidade relativa possível em nosso planeta. E isso é natural, porque o ser pensante investe para ganhar. Sim, nós estamos aqui para procurar sermos felizes e é o que Deus quer, que nós sejamos felizes, que nós alcancemos a nossa evolução. Então, devemos buscar o nosso autoconhecimento para desenvolvermos liberdade, segurança e na certeza de que isso nos tornará mais felizes.
Mas voltando ao degrau do meio, ao autoconhecimento, tem uma etapa anterior e tem uma etapa posterior. Quais são? Para chegar ao autoconhecimento, é preciso primeiro se observar, prestar atenção em si mesmo. Essa imagem que eu trouxe aqui, bonitinha, vou até ampliá-la, é de um passarinho olhando no retrovisor de um carro. É uma imagem bonitinha eu trouxe porque ela representa um bocado o que nós temos que fazer. Em toda a nossa pequenez e ingenuidade, nós temos que ser capazes de olhar para nós mesmos, ainda que não compreendamos ainda tudo o que vemos, como esse passarinho. Mas nós temos que olhar para nós mesmos. E é claro, somos seres humanos, sabemos que o autoconhecimento é muito além de olhar no espelho e dizer, este sou eu. Eu tenho que conhecer realmente como eu sou por dentro para ver como eu preciso ser. Então, este é o primeiro degrau, a autoobservação. Olhar para si mesmo, examinar. Eu não vou só de bater o olho, só de fazer uma primeira observação e já me conhecer. Não, talvez eu precise de bastante exercício de autoobservação para começar o autoconhecimento. Uma frase de Carl Jung, psicólogo suíço no século XX. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então vamos ver algumas formas de autoobservação. E aqui temos informações muito importantes. Vamos focar bem nossa atenção para que possamos assimilar essas informações. Primeira pergunta que eu devo fazer a mim mesmo. Quais são as minhas reações habituais? Santo Agostinho nos diz que uma das formas que ele utilizava para desenvolver o seu autoconhecimento era essa autoobservação diária. Toda noite antes de dormir, ele fazia um balanço do seu dia, o que tinha feito de errado e o que poderia melhorar. Então, isso é o que nós estamos falando aqui. Sabermos responder para nós mesmos esta pergunta. Quais são as minhas reações habituais? Quais são as respostas que eu costumo dar às coisas que me acontecem? Se na rua andando alguém pisar o meu dedão do pé, será que eu já sei com antecedência o que é que eu vou responder, o que é que eu faria nessa situação? Ou é uma coisa tão automática que eu faço sem pensar e depois nem volto a pensar naquilo e continua sendo um automatismo? Enquanto for um automatismo, está faltando autoobservação. Mas vamos além das nossas reações e das nossas respostas. Eu tenho que saber responder quais são os meus impulsos. Ou seja, quais são as coisas que eu faço por iniciativa própria e não em resposta a algo. São coisas que partem de mim. Eu inicio. O que é? Quais são os meus verdadeiros impulsos? Quais são as ações ditadas pelo meu eu? Será que eu sei o que eu costumo fazer porque quero ou eu saio agindo na vida impensadamente? E vamos ainda além. Além das minhas reações e dos meus impulsos, eu preciso saber, eu preciso observar quais são as minhas tendências, ou seja, quais são as vontades que eu tenho mesmo que eu não chegue a agir. Porque não são só as coisas que eu faço, que eu ajo concretamente no mundo, que acionam a lei de causa e efeito. Os meus pensamentos também, os meus sentimentos também, as minhas tendências, as minhas vontades. E eu preciso conhecê-las. Como é que eu posso dizer que estou me olhando, estou me observando? Como é que eu posso chegar a me conhecer se eu não sei quais são minhas reações, meus impulsos e minhas tendências? Então eu preciso prestar atenção nisso e esse é um exercício diário para o resto da vida ou para o resto das vidas. Criarmos o hábito de prestarmos atenção nisso em nós mesmos. E aí temos uma outra forma de autoobservação muito eficaz, que é observar a projeção. Observe nesse desenhozinho
que não dá para ver quem está apontando para quem. O que é a projeção? A projeção, segundo a psicologia, é aquilo que nós escondemos dentro de nós, que nós mesmos não vemos, mas continua vivo dentro de nós e, portanto, começa a aparecer, nós começamos a ver aquilo nos outros. Então, nós vemos nos outros aquilo que está escondido em nós mesmos. E observar isso nos ajuda a nos conhecer. Novamente, Jung diz aqui, tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos ao entendimento de nós mesmos. É uma ótima frase também. E ela contém também já uma dica de como nós vamos perceber isso. Se eu percebo que alguém está fazendo alguma coisa errada, aquilo pode causar em mim dois tipos de reação. Eu posso perceber que a pessoa cometeu uma coisa errada, ver que é errado e continuar a minha vida. Ou eu posso me indignar demais com aquilo, ficar muito irritado, deixar aquilo me afetar, aquilo balançar o meu equilíbrio. E aí, quando me irrita, quando me impacta desse jeito, é um sinal de que aquilo está dentro de mim também. E justamente porque eu me recuso a ver dentro de mim, porque eu renego aquilo, eu não aceito aquilo em mim, é que quando eu vejo no outro aquilo me incomoda tanto. Então, uma forma de saber se eu estou projetando ou se eu estou apenas vendo algo no outro é ver isto. Aquilo me informa ou aquilo me afeta? E aqui mais um parênteses também, é que temos que ter cuidado também para não resvalarmos no julgamento. Se eu olho para uma pessoa e vejo que ela é alta ou ela é baixa, ou que ela tem a pele branca ou preta, são observações de avaliação natural, inevitáveis. Nós estamos o tempo todo avaliando o que vemos. Julgamento, que Jesus disse, não julgais para não seres julgados, o julgamento é quando essa avaliação que nós fazemos se transforma em comportamento de discriminação, de preconceito, quando nós tratamos diferente a pessoa porque ela tem uma característica diferente que nós avaliamos. Então não devemos julgar. A avaliação é inevitável. E esse exercício da projeção que nós falamos agora, ele se refere a essa avaliação. Não estamos falando de julgamento. Observei que alguém cometeu alguma ação e aquela ação me informou ou me incomodou. E aí eu vou perceber se aquilo é uma projeção ou não. E é uma forma, então, de eu me auto-observar para me autoconhecer. E ainda sobre a projeção, temos essa citação linda da poetisa francesa Anaïs Nin. Ela diz, não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos. E temos ainda uma outra forma de autoobservação, que é a meditação. A meditação é uma técnica milenar e hoje existem centenas de variações de técnicas diferentes, algumas ligadas a religiões, outras ligadas a filosofias, outras ligadas a técnicas terapêuticas. A própria oração nós podemos dizer que é um estado de meditação também. Então, é uma forma também de nós olharmos para dentro e nos observarmos. E, terminando essa página, as ferramentas terapêuticas que são disponibilizadas por profissionais da psicologia, da psiquiatria, por coaches, enfim, também há várias ferramentas muito úteis para nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de autoobservação para nos levar ao autoconhecimento. E depois, me observei, com isso adquiri um certo autoconhecimento. E agora, o que eu faço com isso? Antes de responder, por que eu estou usando a palavra um certo autoconhecimento? É porque nós nunca conheceremos por completo o nosso eu. É um trabalho para o resto da eternidade. O nosso ser como um todo, o nosso espírito, é tão grandioso. Nós somos criaturas de Deus com uma riqueza tão profunda que é impossível conhecermos 100% do nosso íntimo.
tudo que nós estamos falando aqui, de buscarmos autoobservação para chegarmos ao autoconhecimento, é para fazermos o que estiver ao nosso alcance, sabendo de que nunca chegaremos no absoluto, porque senão seríamos perfeitos e perfeitos. Como Deus, só Deus. Ok. Então, o que fazer com o autoconhecimento? Depois da autoobservação e depois desse certo autoconhecimento, temos que mudar alguma coisa em nós para nos tornarmos pessoas melhores. Óbvio, senão de que adiantou se alcançar o autoconhecimento? Então, eu preciso, em primeiro lugar, ver o que precisa ser mudado. Segundo, como pode ser mudado? Isso já é autoconhecimento, já não é apenas observação. Eu já estou analisando o que eu observei e chegando a essas conclusões. O que eu preciso mudar em mim? Como que eu posso mudar isso? E aí, a terceira e mais importante. Eu quero mudar? Quantas e quantas vezes a gente até toma conhecimento de algo que nós precisamos mudar em nós, mas nós não temos coragem, ou nos dá preguiça, ou a gente deixa para depois, para a próxima encarnação, ou a gente se convence, se autoilude e acha que já mudou. Nada disso resolve. Nós precisamos ser firmes, corajosos, nos perguntarmos: eu quero mesmo mudar? Para então mudar, de verdade. E então sim, chegamos no terceiro degrau, a autotransformação, que nós, no meio espírita, também podemos chamar de reforma íntima. Sempre que eu faço uma palestra sobre autoconhecimento, uma voz dentro de mim diz: na verdade, essa palestra é sobre reforma íntima. E é verdade, porque o autoconhecimento de nada serve se não for para nos levar para a reforma íntima. Essa é a meta maior, é a meta principal. Uma citação de Paulo na Epístola aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. E vejam que Paulo não fala para mudar o mundo. Não se conforme com o mundo, vai lá e muda o mundo. Não. Ele fala: não vos conformeis com o mundo. Não fique conforme o mundo, não se adapte ao mundo sendo como o mundo é, nas coisas erradas que o mundo tem. Não. Não transformai o mundo, transformai a vós mesmos. Mude-se, transforme-se. E assim a gente vai poder, com o tempo, muito tempo, transformar o mundo, quando todos nós nos tornarmos pessoas melhores. A maneira de transformar o mundo é transformando a cada um de nós. Algum de nós pode pensar: mas nós mudamos o tempo todo, mesmo sem querer. E é verdade, o ser humano está em constante transformação, nós nos mudamos o tempo todo. Não somos os mesmos que éramos quando criança, nem quando adolescentes. Na verdade, não somos os mesmos do ano passado, nem da semana passada ou de ontem. Nós mudamos o tempo todo, sim. E tem essa frase aqui: todos nós, em cada ano, somos uma pessoa diferente. Eu não creio que sejamos a mesma pessoa durante toda a nossa vida. Certíssimo. E essa frase não é do espiritismo e nem da filosofia. Essa frase é de Spielberg, o cineasta americano. Ele está certo. Mas a transformação, ela é uma atividade constante, que depende da nossa vontade clara e firme. E aqui vem essa grande distinção. Nós mudamos o tempo todo, sim. Mas nós podemos deixar que a natureza faça o seu trabalho nos empurrando, sendo levados pela torrente, ou a gente pode pegar o volante da nossa vida e promovermos as transformações necessárias conforme decisões conscientes, voluntariamente, dirigindo a nossa evolução para o caminho que nós conhecemos. E o caminho está ali no Evangelho, está ali na doutrina espírita, nós sabemos para onde. Então, em vez de deixarmos que a evolução aconteça, vamos trabalhar para a nossa evolução conscientemente, vamos dirigir a nossa vida, porque dessa forma nós vamos alcançar a evolução mais rapidamente e com menos dores, porque
em linha reta, com menos desvios, a gente vai sofrer menos. Isso tem que ser um trabalho consciente, a nossa vontade clara e firme. Outra frase: toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Essa frase é de Immanuel Kant, um filósofo prussiano do século XVIII, e vejam que ele já usa a expressão reforma interior, no século antes do Espiritismo. Interessante, não é? E para terminarmos esse nosso tema, eu vou apresentar apenas alguns instrumentos auxiliares. Nós sabemos que o maior instrumento que nós temos para o autoconhecimento, que nos levará à autotransformação, é o Evangelho, é a doutrina espírita. Mas, felizmente, nós temos na atualidade diversos recursos dos quais nós podemos lançar mão para facilitar, para contribuir para esse nosso trabalho. A psicoterapia, obviamente, feita por profissionais capacitados, que podem nos ajudar a olharmos para nós mesmos e nos conhecermos e nos transformarmos. Existem cursos de autoaperfeiçoamento, também alguns ligados à religião, outros ligados à filosofia e outros ligados à psicologia. Existe a ressignificação de crenças, que é uma técnica utilizada por coaches e terapeutas que utilizam a PNL, a programação neurolinguística, enfim. Existem vários processos e tratamentos, talvez possamos chamar assim, que conduzem para essa ressignificação das crenças. Temos as afirmações positivas, que é uma técnica bastante difundida, em algumas até em livros de autoajuda, mas que, sim, ajudam. Temos a comunicação não violenta, que é uma técnica de escuta e de fala. Aprendemos a ouvir o que o outro diz e aprendemos a falar e nos comunicarmos melhor para que as comunicações sejam mais claras, mais precisas e mais pacíficas. Tem sido muito difundida a CNV através de palestras e cursos também. Nos auxilia muito também. E, enfim, e outras técnicas que estão ao alcance de todos nós. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de trazer esse tema a vocês, que desejo profundamente que todo esse tempo que nós passamos juntos aqui seja benéfico a cada um de nós, como está sendo para mim também. Eu não sou nenhum professor falando do alto, não. Eu estou no mesmo nível de todos que me ouvem e estamos todos nessa estrada de evolução, buscando esse aperfeiçoamento. Autoobservação, autoconhecimento para nossa autotransformação, nossa reforma íntima. É o que todos nós devemos buscar. Então desejo que todos nós permaneçamos abraçados por Jesus e possamos levar esse sentimento de envolvimento nas boas vibrações para o resto do nosso dia, da nossa semana, do nosso ano, da nossa encarnação. Muita luz a todos. Muito obrigado. Graças a Deus.